Seja muito bem-vindo ao podcast Entrevistando Profissões. Estamos aqui hoje para falar com o professor Adrian Tobio, ele que é professor de Química, ele que trabalha com ensino maker, ele que é um inovador na licenciatura, particularmente um grande amigo pessoal que eu tenho o prazer de receber no nosso primeiro episódio, e eu quero dividir com vocês toda a minha admiração pelo Adrian, ouvir o que o Adrian tem para dizer pra gente. Adrian, se apresenta aí pra galera, fica à vontade. Bom, valeu pelo convite, Rick. Fico feliz por participar aqui desse primeiro podcast. Meu nome é Adrian Tobio, atualmente sou professor de Química no ensino médio e de Física para Ciências no ensino fundamental, anos finais, nono ano. Possível aspirante aí, espero eu, aqui na educação maker no Brasil. A gente vai falar bastante sobre isso hoje e eu quero te deixar à vontade para colocar tudo que você tem aqui para a galera que está ouvindo. Eu tenho certeza que esse é um episódio muito especial, não só por ser o primeiro, mas por a gente estar trazendo essa profissão que tem que ser admirada, tem que ser valorizada em todo o Brasil. Adrian, a gente queria conhecer um pouquinho mais sobre você. Fala um pouco pra galera aí como é que você chegou nessa carreira, o que te fez se tornar professor, o que te motivou a ser professor de Química, essa profissão tão bacana. Bom, é difícil falar em relação ao que me motivou, porque na verdade no começo eu não pretendia a profissão de professor, não diretamente pelo menos, eu queria ser pesquisador na área de Química. Depois de ter desistido uma possível carreira de arquiteto, eu não toquei pra frente porque depois que eu vi que não era pra mim. E a parte de pesquisa em química, em ciências em si, sempre me chamou a atenção. E foi onde eu foquei na faculdade e fui trabalhar com isso durante a graduação. E até o final do curso eu já costumava a lecionar, como quebra-galho, enfim. E sempre vi que tinha um bom retorno sobre isso. Ao final do curso, deixei um pouco a parte de pesquisa para trás, que já tinha a questão toda de mestrado e de doutorado direcionado em relação a isso, mas decidi dar uma pausa para ver qual era da educação. Testar mesmo, joguei de cabeça para ver se aquele retorno que eu tinha era realmente, de fato, verdade. Muito legal. Eu conheço o Adrian, tenho a fortuna de conhecer o Adrian há alguns anos e como amigo eu sei que você tem muitas qualidades, além de falar de íons, falar de mol, falar de moléculas, e o Adrian é um grande artista também, plástico, ele faz gravuras, desenha, e acho que por isso então um dia você tratou algo que você gostava de fazer, que talvez fosse desenhar, fosse criar, e achou que sua carreira poderia ir para esse lado, né? Mas vamos voltar um pouquinho antes da gente falar de fato da sua graduação, falar de como é que foi seus anos em pesquisa, mas entender também, um dia você descobriu que desenhava, provavelmente fez os seus primeiros Gokus, fez os seus desenhos lá e tal, gostou, viu que mandava bem, mas em paralelo a isso você tinha escola, você gostava de outras coisas. Como é que era o Adrian no começo, assim, na escola? Quando que você teve um start de que talvez Química fosse o lugar para onde você gostaria de ir? Cara, na escola eu não diria que foi o meu start, não. Eu sempre gostei sim das matérias de exatas na escola e tudo mais, até tinha colegas que tinham dificuldade, a gente ajudava e tudo mais. Mas não foi o start em Química de fato. Acho que na escola, se eu fosse considerar, Química teria ficado como segunda ou terceira opção. Apesar de na época que eu estava na escola, eu tentei o vestibular, acho que para Física. Legal. Eu também tinha um lado que eu gosto muito de Física, inclusive eu leciono Física para o nono ano. Muito bom.
mas não diria que foi na escola mesmo. Na escola eu ainda tinha a ideia de fazer alguma coisa relacionada a desenho. Então foi por isso que eu, por um tempo, abracei a arquitetura, mas também só queria fazer por causa do desenho. Nunca fui apaixonado por arquiteturas modernas ou clássicas, antigas. Nunca tive um viés assim. Acho que foi mais por causa do desenho. Muito bom, muito bom. Você define que foi fácil escolher a graduação? Definiria a palavra fácil como o melhor adjetivo para escolher a sua carreira, prestar vestibular? Como é que foi? É uma das decisões mais difíceis. Não tem como falar que isso é fácil, a não ser que você realmente tenha já um viés desde muito cedo do que você quer realmente fazer. E não foi o meu caso, não sei se ainda é o meu caso. Ótimo, muito bom ouvir isso de você que já trabalha com isso, já tem uma carreira, já constrói uma carreira há alguns anos como professor. Mas quando você diz assim, não foi fácil, mas por conta das opções, o que deixou isso difícil para você? Eu acho que pelo fato de que eu acho que eu consigo me encaixar em vários outros tipos de perfis. Seja a parte manual, artística, que seja, nem você citou no começo. A parte de exatas gosto muito, mas eu também gosto muito da parte de humanas. Eu fico muito dividido entre exatas e humanas. Na verdade, eu não gosto de me dividir, porque senão a gente se limita a isso. Então eu gosto de englobar. Volta e meia eu estou lendo livro de filosofia só porque eu quero. Ou história, fico discutindo história com os outros professores na escola. Enfim, eu não gosto de me limitar. Legal. Então, pelo fato disso, não foi nada fácil seguir um rumo como esse. E no caso, acho que a química ganhou porque eu gostava muito da área de pesquisa do petróleo na época. Tanto que eu tentei trabalhar com isso por um tempo, eu vi que era chato, não era minha praia, vi que não estava dando muita coisa e depois pulei para a química medicinal. Tem um pouco de tudo, né? Eu entrei em iniciação científica enquanto estava fazendo a graduação e nisso eu fui trabalhando em pesquisa e acabei caindo lá no colo, vamos dizer assim, da área de pesquisa na química medicinal. Era química medicinal e tecnológica, o laboratório que eu trabalhava, o laboratório de pesquisa da UNB. E fiquei lá por uns 3 anos trabalhando com esse tipo de pesquisa. Era síntese de dihidropirimidinona. Pra mim é grego isso daí. Era bem interessante e tudo mais. E inclusive meu orientador já tinha todo um plano de mestrado e doutorado já vamos dizer assim, já tinha uma visão do que eu poderia fazer no mestrado e no doutorado na época. Mas eu vi que eu não queria ficar naquele tema por muito tempo, queria já pular para uma outra vertente. Bacana. Então, inclusive no meu TCC eu fiz uma área totalmente diferente daquela que eu já estava acostumado a trabalhar. Pulei de química orgânica para físico-química, que é um salto relativamente grande, porque são temas, abordagens totalmente diferentes. Uma parte é muito mais teórica e computacional, a outra é muito mais de bancada, né, de laboratório. E quando me formei, eu queria ver qual era a da educação. Eu queria também entender mais ou menos como é que foi a sua formação. Então, a partir do ensino médio, você chegou a fazer algum curso técnico em química? Ou você já foi para a graduação? Onde você fez? Como é que foi essa sua história em graduação? Falando agora exatamente sobre um currículo do Adrian. Como é que você chegou nisso aí? Não, por muito tempo eu fiquei tentando ingressar em arquitetura, só que mudei de ideia, não lembro agora no período, mas mudei de ideia e depois que fui para química, nisso passou um período de 2 anos mais ou menos. Fiquei fazendo cursinho, tentando vaga no vestibular tradicional. Naquela época não tinha muitas vagas, era bem concorrido e tudo mais, né? Você fez pública ou particular? Não, a graduação eu fiz na particular, eu tinha bolsa e ao mesmo tempo eu ingressei na pública, na UNB, com iniciação científica, então fiquei a graduação praticamente inteira nas duas. Muito legal. Enquanto eu estava fazendo a licenciatura em uma, estava na iniciação científica na outra, ia de manhã para a UNB e à noite para a Católica.
muito boa essa entrevista com o Adrian até aqui, mas eu vou dar um tempinho, vou deixar ele respirar um pouquinho aqui, tomar uma água, e eu quero falar com vocês coisas muito importantes também. Pessoal, para vocês que quiserem se comunicar com a gente, quer deixar uma mensagem, quer comentar essa entrevista que você está ouvindo agora, você tem algumas maneiras de chegar até a gente, tá? A gente está por e-mail também, então entrevistandoprofissões@gmail.com. Obviamente o profissões não tem o tio, então entrevistandoprofissões@gmail.com, e as nossas redes sociais também você consegue encontrar, seja pela nossa hashtag, seja pelo arroba, você vai sempre encontrar Entrevistando Profissões. Inclusive no YouTube, se você está ouvindo isso daqui por um agregador, você também pode ouvir pelo YouTube, vai ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcasts, enfim, o agregador que você preferir, beleza? Então, Instagram, Entrevistando Profissões, Facebook, Entrevistando Profissões, LinkedIn também, muito importante, o nosso projeto também é divulgar alguns artigos por lá, Entrevistando Profissões, e por e-mail, deixa seu recado, me manda uma mensagem, entrevistandoprofissões@gmail.com. Vamos continuar agora ouvindo um pouco mais sobre o que o Adrian vai falar pra gente, essa entrevista que tá demais, valeu por ouvir, galera. Agora eu queria trazer um pouquinho, a gente já entendeu o currículo do Adrian, já entendemos o que ele pensa até sobre os professores, eu quero entrar nesse assunto daqui a pouco também, tá, Adrian? Eu gostei muito da sua posição aí sobre como é ser professor e o que está acontecendo hoje no Brasil e como a gente valoriza os nossos mestres aí. Como eu disse anteriormente, não vou cansar de repetir nesse episódio, é uma das profissões que eu mais admiro, porque na história da humanidade são vocês que carregam tudo aquilo que a gente aprende. Quem a gente admira tem um professor que ele também admira, então eu acho que essa profissão é uma profissão que marca mesmo a vida das pessoas. Mas já entendi seu currículo, já entendi você, a sua história, como isso começou. Agora eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente para você. Como você se define, não como professor, não como um cientista, não como um pesquisador, mas o que a pessoa Adrian traz para a profissão de professor que contribui com tudo aquilo que está em volta, e não só a escola, mas as pessoas, a comunidade, como você se coloca hoje para trazer inovação, para colocar alguma coisa, e se você pensa em algum projeto para revolucionar a educação como a gente vê hoje. Bom, o que eu trago de mim para o meu meio é basicamente o que eu gosto. Eu acabei, como eu tenho uma certa facilidade de comunicação com os adolescentes e tudo mais, em alguma parte nós gostamos de mesmas coisas, por exemplo, como animes, música, que seja. Eu sempre vou ficar apegado a esse meio, por mais que a gente fique adulto. É verdade. Esse meio para mim eu não largo, é meu escape, vamos colocar assim. Então, pelo fato de desenhar e tudo mais, então eu tento trazer esse mundo para minha sala de aula. Eu pego um contexto, sei lá, de um desenho japonês, um desenho animado, tento colocar na prova, tento colocar na aula, tento usar como exemplificação quando a gente fica numa aula um pouco mais tradicional, vamos dizer assim. Então tento colocar alguma coisa ali que chame a atenção de pelo menos parte da sala, vamos colocar. Nem todo mundo tem essa afinidade também. Mas a ideia é que, de uma certa forma, do jeito que a educação foi evoluindo, eu vejo que hoje eu tenho um pouco mais de liberdade de pegar as coisas que eu literalmente gosto e coloco em sala de aula, porque eu sempre trabalhei com essa parte manual também. Como você falou, eu trabalho lá com artes. Então isso encaixou perfeitamente no que a gente está vivendo agora, que é chamada cultura maker, que é o empoderamento dos alunos frente à educação e não tendo o professor como a fonte única de informação. Então o aluno também tem que, agora ser o protagonista. E pelo fato de ter trabalhado com algumas coisas mais manuais, eu posso englobar isso na minha sala de aula e inventar novos meios de avaliação,
tentam uma certa liberdade. É o que eu tento trazer hoje em dia em relação a isso. Cara, que bacana. Eu gostei aí de 2 pontos que você citou, inclusive, se você puder explicar um pouco mais pra gente, eu sei que você já deu uma resumida, mas trazer o aluno como protagonista, eu acredito que seja algo quase que revolucionário dentro dessa educação clássica aqui no Brasil, né? Onde os alunos sentam numa cadeira e passam 50 minutos, às vezes, ouvindo o professor falar ou copiando alguma coisa na lousa, né? Sim. Eu, por exemplo, trazendo uma experiência minha aqui, eu sou de São Paulo, eu vim de uma escola pública, mas um ensino técnico público em São Paulo, uma escola muito boa, mas eu tinha um professor de história que a aula dele era basicamente o seguinte, eram 50 minutos a primeira aula e ele escrevia 4 lousas gigantes aqui e tal, só escrevia, ele dava boa tarde para a sala, a gente sentava e começava a escrever. E os outros 50 minutos eram debates. Então, é uma maneira clássica mesmo de dar aula, né? Hoje as provas do Adrian fazem muito sucesso aí nas redes sociais. Ele faz questão de mostrar pra gente a reação dos alunos. Hoje nesse mundo de Instagram e tal, a galera sempre marcando ele no Instagram. Inclusive, a gente vai deixar seu Instagram aqui depois pra você falar com a galera. Mas é muito engraçado ver a reação dos alunos também. Eu não sei como foi a bagagem dessa galera, mas claramente eles não esperavam, quando eles conhecem o Adrian, a primeira prova do Adrian, acho que eles não esperam um Goku falando sobre quantas esferas do dragão e não sei o que, pra dar uma mistura química, Naruto. Não, realmente, isso vai de aluno para aluno, obviamente, mas isso realmente chama a atenção deles, já é uma coisa diferencial. Não sou o único professor que faz isso, obviamente, mas já é uma geração que tenta inovar em relação a isso, tenta até transpor isso. É uma coisa que ainda está, eu não diria nem engatinhando, ainda está se arrastando no chão no Brasil, porque esse tipo de ensino é revolucionário aqui, vamos colocar assim, mas em outros países já é uma coisa comum, que é o chamado, ou a chamada cultura maker, ou chamado STEM Education, já, vamos dizer assim, utilizado em outros países há 20 anos. E a gente chega aqui e ainda está tentando sair do tradicionalismo. É uma coisa bem complicada aqui ainda no Brasil. Mas é entender que os alunos já chegam com uma bagagem, né? Sim. Hoje, por exemplo, o Adrian tem uma filha de um pouco mais de 1 ano e ela já consome muitos tipos de cultura, ela já conhece muitas coisas e isso com 1 ano de idade. Imagine, você pega alunos com quantos anos aí? A partir de 15 anos? Eu tá bem variado. Eu pego a partir agora do 9º ano, então vamos colocar assim uns 12, 13 anos. 12, 13 anos? 13, então 14 anos. Já é um adolescente que ele já vem com muita coisa imediata. Hoje ele tem o Google a qualquer segundo que ele precisar. Ele é municiado de informações o tempo todo. Então eu acredito que já não cabe mais também, aí você pode até me ajudar nisso, mas que esse ensino tradicional me parece que já não cabe mais, né? Não, o ensino tradicional já não cabe, assim, como principal ferramenta, eu não diria que ele não cabe. Ele não pode ser usado agora em 100% das vezes, né? A ideia agora é tentar inovar, usar todas as tecnologias de educação, sejam elas digitais ou não, temos sempre novas tecnologias, novos jeitos de abordar o conhecimento. Como ensino híbrido, por exemplo, que a gente muda a estruturação de uma sala, apenas mudar o jeito que estão dispostas as cadeiras para que eles façam uma atividade já é uma inovação. Pequenas coisas que trazem efeitos nos alunos já, né? Sim. E aquela parte que você falou dele estar munido de informação, isso é relativo, porque eles têm informação no estalar de dedos, mas eu diria que a maior parte ainda não sabe usar isso a seu favor. Eu vejo isso acontecer dia a dia em sala de aula. Muito interessante isso. E é uma coisa que também deve ser abordada pelo próprio professor. Se o professor hoje em dia quer realmente crescer, ainda mais com essa vertente do novo ensino médio que vem por aí, que está realmente voltada a esse novo tipo de educação, ele não vai poder ficar no tradicionalismo. Ele vai ter que se mexer e fazer novos métodos de ensino, novos métodos de avaliação. A prova mesmo, a gente fica muito preso à questão da avaliação em si, a avaliação de larga escala, um vestibular. É uma questão mais de eliminação. A escola hoje em dia ela fica muito presa ao vestibular e isso acaba matando a educação.
Eles não estão mais focados em querer aprender ou se um dia já estiveram assim. Eles querem passar no vestibular quando querem e a questão de absorção de conteúdo fica em segundo ou terceiro ou quinto plano, dependendo de qual foi a prioridade do aluno, né? E me explica uma coisa, como é que está o mercado atualmente? A gente, em outras profissões aqui no podcast, entrevista também algumas profissões que lidam com um mercado cada vez mais voraz e um mercado de relações líquidas, onde as pessoas precisam buscar especializações, tem cada vez um curso novo, principalmente na minha área, por exemplo, em TI, se passaram 3 anos, você já está obsoleto em determinado assunto. Como que a gente entende isso hoje no mercado de ensino no Brasil? Ao meu modo de ver, no mercado que eu estou, pelo menos interessado em entrar, que é nessa parte mais maker, vamos colocar assim, é bem acirrado. Quanto mais especialização tiver, mais o profissional vai ser requerido. Eu vejo, por exemplo, agora com essas novas tendências de rede social, uma demanda muito grande uma necessidade muito grande de se autoafirmar, de se produzir, se fazer sua própria propaganda. E vejo como é que os professores estão fazendo isso. Eu estou vendo professores, sei lá, de química, física, matemática, todas as áreas, mostrando que estão produzindo algum conteúdo diferente e estão se especializando o tempo todo. Eu, pelo menos, tento fazer uma especialização a cada 2 meses em algum determinado tipo de conteúdo, para tentar fazer com que esse currículo maker cresça. Já fiz diversos cursos em ensino híbrido, que é essa nova tendência, continuo fazendo palestra agora, vou começar a formação de alguns professores, eu tenho agora, vamos dizer assim, a certificação de formador, agora eu posso fazer formação para outros professores. Ou seja, está espalhando aí essa pulguinha do ensino maker aí para outros interessados. Exatamente. Né? Tem que espalhar porque é uma questão de tempo para o tradicionalismo morrer, e morrer assim, né? Como uma principal ferramenta. Com certeza ainda vai ter sempre um pouquinho de tradicionalismo, mas aí eu não acho que seja ruim. Mas a especialização está sendo um fator que vai fazer a diferença lá na frente, como sempre, né? Eu acho que em qualquer profissão. Mas eu estou vendo de um jeito bem, vamos dizer assim, evidente agora, porque as redes sociais estão aí para deixar isso mais claro. Muito legal. Então eu vejo professores de química, por exemplo, que eu conheço agora fazendo podcasts, criando seu próprio canal, de alguma forma tentando criar conteúdo. Eu, por exemplo, estou indo agora para a área de impressão 3D, me chama a atenção, estou lá, comprei uma impressora 3D, estou me virando para criar meu próprio conteúdo. Que legal. Então, tá acirrado, e a questão de ter a formação, mestrado, doutorado é fundamental também. Muito bom. E falando um pouquinho aí sobre características desejáveis no mercado. Então, imagine que quem está ouvindo a gente nesse momento, te ouviu até aqui, quer se tornar professor. Então, seja porque está no ensino médio e vai escolher uma carreira para o vestibular, ou até mesmo uma pessoa que faz qualquer outra coisa, mas acha que a vocação é ser professor. Por onde que essa pessoa deve começar? O que ela deve procurar? Como é que isso pode chegar mais próximo dessas pessoas? Olha, é bem relativo isso daí para mim, porque como ela deve começar, eu acho que não tem uma fórmula específica para isso, porque eu diria o seguinte: fazer licenciatura não forma um bom professor. As matérias de licenciatura, na minha opinião, são matérias que você um dia vai pegar, vai fazer a prova, mas se não souber aplicar aquilo, não vai valer de nada. Saber sobre Piaget, Vygotsky, todos esses, vamos dizer assim, os pensadores na parte de educação. Mas a questão também tem que se atualizar, obviamente, mas eu acho que não tem uma fórmula definida para isso. O jeito que eu vi, que eu acendi na educação, foi botar a cara a tapa e dar aula. Eu nunca tive alguém para me ensinar didática. Eu simplesmente fiz o que eu achei certo, fiz o que continuo fazendo, vamos dizer assim. O que eu achei que faltou nos meus próprios professores na época que eu estava na escola, ou até na faculdade também,
E deu certo, tá dando certo. Muitas vezes tem os altos e baixos também, mas se a pessoa está almejando, eu diria o seguinte: bota a cara a tapa e tenta ensinar uma pessoa. Se você consegue ensinar uma pessoa claramente e ter paciência para tentar explicar um processo de diversas formas diferentes até chegar no mesmo lugar, então acho que é o fundamental para alguém que quer ser professor. E a gente estava falando em como os professores hoje utilizam artifícios para chegar e se comunicar com as pessoas. Então, a gente está falando de professor, mas para você se tornar um professor, você não precisa trabalhar numa escola ou numa faculdade. Você pode criar o seu canal, falar de um conteúdo que você domine, que você pesquise, que quer passar para as pessoas isso e já começar a ser um professor também, né? Até todos somos professores. muito bacana. E a melhor maneira de aprender é ensinar, né? Então é muito bacana ter também essas coisas. Mas me explica um pouquinho. A gente falou então sobre quem quer ser professor e o que deve fazer, mas você consegue me explicar um pouco mais o que faz um professor? É uma pergunta que parece óbvia. Todo mundo, quando pensa no professor, vai imaginar aquela figura central na sala, passando conhecimento para todos os alunos. Mas como que é a sua rotina? O que você faz? Então, desde o seu dia, sua semana, seu semestre, qual é a rotina de um professor? Bom, a rotina é um tanto pesada, porque o professor em si, assim, de uma instituição, ele não para de trabalhar no momento que ele pisa fora dos âmbitos dele da escola. Trabalha muito em casa, trabalha, na verdade, em qualquer ambiente que esteja apto a trabalhar. Já trabalhei no hospital enquanto estava esperando uma consulta, já aproveita ali, tira o computador e faz uma prova. Caramba! Você tem que aproveitar o seu tempo ao máximo, e é pesado. É uma das coisas que, na minha opinião, também matam o espírito, vamos colocar assim, do professor, são as burocracias. Porque se fosse a questão de parar seu tempo somente para planejar aquela aula que vai chamar o aluno, que vai realmente despertar o interesse, inspirar a pessoa, seria uma coisa. Na verdade, o que eu quero focar. Agora, você tem a questão mais burocrática, você tem que parar para corrigir prova, para fazer prova, para determinados formulários que você tem que sempre fazer em relação aos projetos da escola. Então, isso tira a maior parte do tempo do professor. E talvez é o que leva a crer, ou leva a descrença de muitos que essa profissão é um tanto banalizada, né? As burocracias matam a profissão, obviamente. A questão de fazer aula seria a melhor parte, de interagir com os alunos seria a melhor parte. Os alunos hoje em dia, de uma forma geral, os adolescentes, eles não lidam muito bem com as frustrações, são um pouco mais vulneráveis, tem toda uma questão social envolvida. E eles estão muito mais vulneráveis hoje em dia a essa questão da depressão e tudo mais. Então você tem hoje em dia alunos com muitos laudos diferentes em sala de aula. Você tem que dar atenção individualizada para eles. As escolas hoje em dia tentam adotar uma espécie de perfil inclusivo e muitas vezes o professor não está preparado para isso. Nós não somos preparados para isso nas faculdades, nós não somos preparados. O que aparece na sua frente, você tem que dar um jeito de lidar. Falando um pouquinho aí, você já tocou sobre a profissão, hoje, quando a gente pensa numa formação ou na profissão professor, eu posso entender que você chegou no seu grande objetivo. Mesmo como você já explicou pra gente no início, não era o inicial ou o que você queria colocar pra sua vida, mas vamos lá, hoje você é um professor. Hoje você chegou lá, você já é um professor, você já atua como professor, mas você também é muito jovem. O que a sua carreira ainda pode te surpreender, para onde você quer ir? Você falou aqui pra gente sobre o ensino maker e como o mercado de trabalho hoje funciona para professores e como isso está acontecendo em paralelo às inovações tecnológicas, mas para onde vai sua carreira? Você já está professor, talvez quem esteja ouvindo a gente já quer chegar aonde você está. Mas beleza, depois daqui, para onde a gente está indo? O que você pensa para sua carreira
junto ainda, levando, seja para dar aula, seja para ter a sua escola, para onde vai? Onde você vai direcionar a sua carreira para os próximos 70 anos de vida útil que você ainda tem aí, no mínimo? Eu ainda, assim, não sou a melhor pessoa para falar sobre planos, mas eu diria que o que eu quero focar, onde eu quero levar minha carreira, sim, é voltado a essa parte de ensino maker. Quero que meu foco seja esse, que o meu desenvolvimento seja esse. Quero ser referência nisso aqui. Se eu puder construir essa profissão de uma certa forma aqui no futuro, né, reconstruir, vamos colocar, remodelar, eu quero ser referência, quero estar em pioneirismo nessa parte da educação. Não desistir do minha vontade de ser pesquisador. Eu ainda me considero pesquisador porque eu tenho vertentes dentro da escola, projetos dentro da escola de pesquisa, onde eu sou orientador de alguns alunos em iniciação científica. Então, querendo ou não, eu estou fazendo aquilo que eu quero, que é pesquisa. Há 3 anos já venho atuando com pesquisa com meus alunos em sala de aula não, fora da sala de aulas, é uma coisa mais extra classe. Mas sim, eu ainda tenho vontade de ser um profissional pesquisador do âmbito mais de universidade. No futuro, não desistir desse meu sonho ainda, vou correr atrás ainda das minhas especializações para isso. Mas eu diria que no momento, a curto prazo, seria mais focar nessa parte do ensino maker, do novo ensino médio, e tentar virar referência dentro disso. E a gente está chegando no final da nossa entrevista, e nesses últimos momentos eu queria entender se a gente conseguia deixar algum recado para quem está ouvindo a gente agora, o que você pode passar, seja de esperança ou não, para quem está ouvindo a gente, brincadeira, sempre muita esperança, mas veja, o que a pessoa que está te ouvindo agora, esse cara que às vezes é um bancário e já não aguenta mais ficar ali naquele caixa ou atender e falar de empréstimo e sugerir um investimento, e ele quer ser feliz, ele quer ir para a educação. Esse garoto que está ouvindo a gente agora e que está pensando no Enem daqui a pouco, está pensando aí num vestibular, o que a gente pode deixar para ele, cara? O que você gostaria de que as pessoas ou que você lá atrás soubesse nesse momento? Cara, eu acho que eu posso dizer é aquilo que eu falei no início: nunca se limite. Ficar se limitando porque está numa área, acho que é morrer nessa área. Nunca achar que não pode fazer uma coisa diferente, porque eu acho que isso é uma falácia, né, que a gente tem na época de cursinho praticamente, que você tem que escolher uma profissão e é aquilo que você vai ser, e que se você decidir do nada, você tem 30 anos na cara e decidir ser outra coisa e não pode, só poderia dizer: não desista, vá atrás do que quer. Um bom bancário pode dar aula sobre economia, enfim, tem várias vertentes, mas nunca se limitar. Você pode sempre conseguir uma outra área, ainda mais agora, né, que a gente está entrando numa era muito... que a gente não vai saber como lidar, que seria a questão da inteligência artificial. Então, tanto mais agora, a gente tem que estar mais informado ainda. Então, procurar alguma coisa que você possa fazer com maestria seria o melhor. Então, nunca se limitar, correr atrás. Adrian, brigadão por você ter dado essa entrevista aqui pra gente. Tenho certeza que todo mundo vai adorar te ouvir. Acho que a galera que chegou até aqui, na verdade, vai adorar procurar mais sobre ser professor, trazer o ensino maker para dentro da sala de aula. E fica à vontade, agora o microfone é seu. Quer divulgar? Como é que a galera te acha? Como eles falam com você? Seu Instagram, e-mail, como é que é? Bom, redes sociais eu não tenho muitas, na verdade, basicamente eu uso mais o Instagram. Então eu diria que se alguém quiser contatar, seria o Instagram @prof.tobio. Esse é o meu Instagram como perfil de professor, que eu tento alimentar ali com, vamos dizer assim, resumos ou algumas piadinhas do dia a dia, assim, coisas mais memes da área de ciências. E também tem o pessoal que seria o @AdrianTobio, sem ponto nenhum. Facebook eu tenho um lá, mas não uso muito. Também é Adrian Tobio. Mas eu diria que minha ferramenta hoje em dia de maior divulgação é o Instagram mesmo. Então, para a galera que quiser entrar em contato, Adrian Tobio no Instagram ou
prof, prof.tobio, e Tobio é T de tatu, O de ovo, B de bola, I de igreja, O de ovo. prof.tobio lá no Instagram. E aí o pessoal quiser tirar alguma dúvida, quiser te chamar também para trabalhar o ensino maker em algum projeto, fica à vontade aí, tá? Temos vários projetos aí, inclusive agora com uma ONG também. Isso é interessante. Esse ainda não vou divulgar muito não, porque ainda tá surpresa. Projeto aí. Próximo episódio. Próximo episódio. Obrigadão, Adrian. Nice. E esse foi o nosso primeiro episódio. Se você ouviu até aqui, eu te agradeço demais. Muito obrigado por toda a força que vocês já estão dando desde o início do nosso projeto. E deixe seu feedback, alguma dica. A gente está começando, então eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Manda um e-mail, fala seu feedback. Se você quiser ser entrevistado também, a gente vai dar mais informações aí mais pra frente. Beleza? Valeu, muito obrigado por ouvir.